Fala meu povo, fala minha gente, meu nome é Gabriela Martins e bom, pra quem não me conhece, que é tipo quase ninguém, tudo bom? Eu sou professora e bom, hoje eu vim trazer pra vocês algumas reflexões sobre a nossa área como professora, né? Afinal de contas é bem complicado dar aula e quem foi professor no ano de 2020, olha, não morre não, é arrebatado aos céus, porque pense no ano complicado. Mas aí passou 2020, a gente naquele desespero e grava aula, edita aula, sobe aula, desce aula, entra no Zoom, entra no Meet, entra na... enfim. E acabou 2020, entrou 2021 e o que se transformou num momento de esperança, afinal de contas, estava saindo vacina, estava saindo todo o aparato necessário para que as aulas retomassem ao seu estado normal e a gente só tivesse que se preocupar com tentar consertar os erros do ano passado, acabou se transformando na segunda onda, que tá bem pior do que a primeira. Tá morrendo mais gente, tá morrendo o dobro de gente por dia do que tava morrendo na primeira onda, assim que a Covid chegou ao Brasil. E, bom, quais são os desafios que esse ano a gente vai ter que enfrentar dentro de sala de aula, dentro das aulas online com os nossos alunos? Então, é sobre isso que a gente vai comentar hoje. Bom, eu acho que a primeira coisa é necessário que a gente compreenda uma coisa que talvez algumas pessoas ainda não tenham compreendido. A pandemia não acabou. E pelo andar da carruagem, a pandemia ela está muito longe de acabar. Afinal de contas, as compras de vacina elas estão totalmente atrapalhadas, certo? Uma coisa que deveria ser feita pelo governo federal está sendo feita por estados e municípios de forma totalmente desordenada. Um plano de vacinação que deveria ter sido nacionalizado, que deveria ser nacional e atendesse a todas as pessoas de uma maneira rápida e eficaz, principalmente os profissionais de educação, já que a gente bate tanto na tecla de que as escolas deveriam voltar, de que os alunos não aprendem em casa, os alunos não aprendem pela internet e simplesmente dentro dos planos de vacinação a gente ficou lá na terceira posição. Até porque não tem vacina para todo mundo e os grupos prioritários, com razão, os profissionais de saúde e os idosos. Tudo bem. Bom, e para o ano de 2021, quais são os desafios que a gente vai ter que enfrentar relacionados às aulas online ou caso volte às aulas presenciais? Bom, o primeiro desafio que eu acho que é necessário que a gente compreenda é que o ano passado houve uma defasagem gigante no ensino. E não culpo os professores por isso, afinal de contas estava todo mundo extremamente perdido. Ninguém sabia editar aula, ninguém sabia gravar aula, ninguém sabia fazer praticamente nada. O fato é que muitos professores são professores há muitos anos e essas tecnologias para eles é algo que simplesmente é uma coisa que eles não têm muito acesso. É uma coisa. Então vamos aqui apenas refletir numa coisa. Muitas dessas tecnologias que hoje a gente tem acesso, existiam professores, pelo menos até o começo de 2020, que não sabiam nem para que existia. E de repente a gente teve que dar conta de todas essas tecnologias, de todos esses aparatos, ok? Então, o primeiro desafio que nós vamos enfrentar em 2021 é relacionado à defasagem. Por outro lado, também a gente precisa lembrar de que para alguns alunos as aulas online elas eram uma coisa muito complicada de se ter acesso. Como assim? Existem pais que trabalhavam principalmente em setores essenciais, por isso não podiam parar para ter um pouco ali de atenção com os filhos durante as aulas online. Nem todos os pais, mesmo de escola particular, isso a gente tira isso a gente tira pelo menos pela realidade de escolas de bairro. A gente percebe que nem todos os pais têm acesso à tecnologia, têm acesso a uma internet de boa qualidade para poder colocar os seus filhos para poder assistir às aulas. Isso também é uma realidade da rede pública. Nem todos os pais têm condições de ter um aparelho celular. Às vezes é um aparelho celular só para uma família de 5 pessoas. Ou seja, existiam alunos que não tiveram como assistir essas aulas online. Existiam alunos cujos pais realmente não queriam nem ter o desprendimento, mas isso aí é tranquilo. Tudo bem, a gente está acostumado até no dia a dia.
Mas o fato é que existiram alunos que não assistiram essas aulas, existiram aulas que, ali no começo, pelo menos, tinham um pouco de dificuldade em serem ministradas, até pela nossa dificuldade em poder lidar com essas tecnologias que naquele momento eram necessárias e que simplesmente caíram assim no nosso colo para a gente poder dar conta de tudo. Então, é necessário que a gente lembre que o primeiro problema que a gente enfrenta agora em 2021 é a defasagem no ensino em 2020. Segundo ponto que a gente precisa ressaltar é que os alunos estão desabituados a estudar. Gente, como eu disse a vocês logo no começo, teve alunos que não tiveram como, teve alunos que até tinham como, mas enfim. E esses alunos, eles acostumaram com uma metodologia de passar um ano em casa, então de fazer a tarefa quando quisesse, e se quisesse fazer também tinha essa. Então, no ano de 2020, a gente percebe que eles chegam com algumas dificuldades que dentro de sala de aula a gente consegue superar no nosso dia a dia, como, por exemplo, a questão da atenção, a leituras de textos. Como, por exemplo, interpretação textual. Alguns alunos têm uma dificuldade já natural em interpretação textual, então passar um ano praticamente estudando de qualquer modo, afinal de contas a escola está ali para cumprir o seu papel e a gente tem uma metodologia de ensino, a gente sabe como dar aula com o aluno ali presencial olhando para a cara da gente. Então, por exemplo, quando a gente pega interpretação textual, atenção, raciocínio lógico, muito dessas coisas, infelizmente, que a gente trabalha em sala de aula no nosso dia a dia, que a gente sabe como trabalhar, aqui eu queria pontuar que eu não estou colocando a culpa nos pais em dizendo que os pais são incompetentes, mas que nós professores estudamos bastante para fazer aquilo que a gente faz, por isso que os alunos saem bons. E esse ano começou com a gente tentando retornar um pouco daquela rotina, mesmo ainda com todas as questões de EPIs e seguranças, e, pelo menos aqui no estado de Pernambuco, foi declarado um novo lockdown e a gente não sabe quando esse lockdown termina. Terceiro ponto, que eu acho que é um ponto muito importante para a gente conversar, é saúde mental dos professores. O ano de 2020 foi um ano muito complicado para nós professores e foi um ano que exigiu muito mentalmente da gente. Ok? Foi um ano onde a gente teve que lidar com desafios novos, maiores, e nem sempre esses desafios eles se apresentaram de uma forma tão boa pra gente. E isso fez com que alguns professores realmente enlouquecessem. E simplesmente em 2021 a gente precisa tratar, a gente precisa falar da saúde mental desses profissionais que estão em sala de aula. Afinal de contas, se a gente não tá bem conosco, a gente acaba passando isso na nossa profissão, a gente acaba passando isso com os alunos. E isso dentro de sala de aula pode se apresentar de uma... Eita, pai. Isso dentro de sala de aula pode se apresentar de uma forma um pouco complexa. Afinal de contas, a saúde mental ela é extremamente necessária para que a gente lide com os problemas naturais de sala de aula, que já são muitos. Afinal de contas, cada aluno que tem lá não traz só consigo a carga de ser criança, a carga daquele sujeito, mas traz a sua carga familiar, traz a sua carga de problemas também, que muitas vezes a gente tem que lidar. Então, esse ano é necessário, muito necessário, que a gente comece a prestar atenção na saúde mental dos professores. O ano de 2020 foi um ano extremamente complexo para a gente conseguir lidar com tudo isso, e se a gente não começar a tratar tudo o que vir a surgir em relação à nossa saúde mental, a gente vai acabar tendo problemas mais tarde. Por isso, se você conhecer um colega professor, escute ele, ouça o que ele tem a dizer, deixa ele desabafar, certo? Se você perceber que ele já tá um pouco alterado, um pouco que passando dos limites, assim que se diz, procure ajuda para ele, incentive ele a procurar ajuda, o que é muito importante, afinal de contas a pessoa precisa aceitar um tratamento. E vamos falar esse ano também da saúde mental dos professores mais do que os outros anos, porque eu percebo dentre os meus colegas que o ano de pandemia ele foi um ano muito, 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 muito difícil para que a gente consiga dar conta dele, ok? Então, pessoal, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você acha o conteúdo desse vídeo interessante, compartilhe para os seus outros colegas. Vamos debater, podem deixar na caixa de comentário também o que vocês acham. Quais são os outros desafios que você percebe que para o ano de 2021 a gente vai ter que dar conta
como profissionais de educação, tá bom? Então espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e até lá!